A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e esteja somente que vocês são inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta madrugada, 5 de 4 de 2026, 5 de 4 de 2026, domingo, 1h05 da madrugada. Mês de abril, que nós estamos. Quando eu falo nós, eu sou os inscritos. 2 Coríntios, capítulo 12, que nós já chegamos. A visão celestial, o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor Jeová, ou do Senhor Jesus, ou do Espírito Santo. Quando falo Senhor, eu não falo só Senhor, porque Senhor tem nome. Senhor é Senhor Jesus, ou Senhor Jeová, ou Senhor Espírito Santo. Por que é Senhor Espírito Santo? Porque o Espírito Santo transforma em homem e transforma em pomba. Ele transforma no que ele quiser transformar. Por isso que não fala Senhor, porque ele é o Senhor também, o Espírito Santo é o Senhor. Mas quando fala Senhor, não é Senhor velho, né? É um Senhor como forma de respeito, mas ele tem nome, entendeu? Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Javal sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Olha que interessante essa parte aí, hein? Olha que interessante essa parte. Olha que interessante isso aí. Por isso tem que estudar a palavra. O crente tem que ler a palavra, senão ele é enganado. E eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Javal sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavra inefável de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu mais de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor Jeová, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está vendo, meus irmãos e irmãs? Isso é que é o mais importante. Olá, manderei me calo, aleluia. Olha que palavra, assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos, se liga bem teus cérebros. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está vendo, meus irmãos e irmãs? Muitas vezes a pessoa olha para o crente assim, pensa que o crente está fraco, pensa que está fraco. Mas é na fraqueza mesmo que Jeová abençoa, muda tudo, abençoa e dá vitória. Porque o mundo sempre olha a aparência, mas esquece que o Criador dá poder na fraqueza. Entendeu? Sempre na fraqueza o Criador trabalha. Quando o mundo olha para o crente assim e fala para ele, esse aí não vai em lugar nenhum. Esse aí não vai ter sucesso nenhum. Esse aí não sai do lugar. Esse aí não tem vitória para ele não. É quando o mundo fala isso, quando o mundo vê a fraqueza no crente, é que Jeová trabalha na fraqueza do crente para tornar ele forte, cheio de poder e conquistar tudo. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Essa é a palavra do crente fiel. Essa é a palavra do pastor Simão Santos, que sempre confiou nessa palavra aqui, ó. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Tá vendo? O Criador sempre trabalha com as pessoas fracas. Quando o mundo vê que aquele crente é fraco, né, na mente dele, eles pensam que o crente é fraco. Mas por dentro o crente está forte. Entendeu? Porque o mundo sempre olha a aparência. O mundo ele é falso, ele é fingido, ele é hipócrita. Né? O mundo é hipócrita, é cheio de hipocrisia. Então eles olham mais a aparência, mas esquece que é por dentro que a fortaleza está. E não por fora. Vamos lá. O desinteresse de Paulo, fui nessa em gloriar-me e vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos,
ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígio e maravilha. Porque quem tem de vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vós não fui pesado. Perdoe-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado, mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós, não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas. Os últimos avisos aos coríntios, saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Jeová. E tudo isto, ó amado, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar a vós, não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfia, detrações, mexericos, orgulhos e tumulto. É verdade. Hoje em dia, o que a gente vê mais no mundo é isso aqui, ó. Invejas é o que está mais dominando. A inveja está dominando mais do que a ira, mais do que porfia, mais do que detrações, mais do que mexeriqueiro. A inveja está demais. É o mundo inteiro, não é só o Brasil não. Tem pessoas que estão achando que é só o Brasil. É o mundo inteiro. A inveja passou do limite. A inveja não tem, como diz, não tem quem segura a inveja mais, a não ser só o inferno. Porque os invejosos eles vão para o inferno. É o único lugar deles. Inveja, iras, tudo isso aqui, o Pai e o Filho e o Espírito Santo afasta de vocês e nada da sua vida vai andar. Inveja, ira, porfia, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Mexerico é aquelas pessoas também que gostam de fazer fofoca. Fica fazendo fofoca com o nome do pastor, fica fazendo fofoca com o nome da igreja, fica fazendo fofoca com a vida do pastor. Todos esses vão para o inferno. Igreja não pode ter isso aqui, ó, inveja, nem ira, porfia, detrações, mexerico, orgulho. Igreja que tem inveja, ira, porfia, detrações, mexerico, orgulho, tumulto, fofoqueiro, invejoso, olho grande, para sair fora, que o Pai e Filho Espírito não está ali não. Entendeu? Por isso que essa igreja que não aceita esse tipo de gente que não, invejoso, pessoa com ira, porfia, detrações, mexerico, orgulho, tumulto. Quando fala ira, não é só a pessoa quando está nervosa, não. Ira é aquela pessoa que quer destruir o outro, entendeu? Quer destruir o outro à toa, entendeu agora? É isso aqui que é o perigoso também. Continuando, que quando for outra vez, o meu Jeová me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia. Tá vendo, meus irmãos? Enquanto você não arrepender da imundícia, porque todo ser humano ele é imundo. É o que eu sempre já falei. Não adianta você dar banho, 1 milhão de banho por fora, não. Por dentro você está fedendo. Você é imundo ainda. Você é um homem imundo e uma mulher imunda. E, olha lá, tá vendo? Se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Hoje em dia também tem muito isso aqui, ó. Isso aqui também tá demais no dia de hoje, ó. Isso aqui passou do limite, isso aqui também, tá? Desonestidade, isso aqui passou do limite, ó. Isso aqui também tá fora do controle. A inveja tá fora do controle, isso aqui também tá fora do controle. Entendeu? Isso aqui já é milhares de anos que isso aqui tá fora do controle também, né? Isso aqui é milhares de anos, isso aqui não é novidade, isso aqui é milhares de anos, né? Mas isso aqui tá demais, desonestidade, né? A gente abre as duas mãos para ajudar a pessoa e a pessoa fecha as duas mãos depois e só espera em virar as costas para falar mal à vontade e ser desonesta ainda. Entendeu? Por isso que esse tipo de gente vai pro inferno, gente. Não entra no reino do Pai, não. O homem e a mulher tem que mudar, ué. Enquanto não mudar, não tem jeito, não. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo. Te agradeço por este culto nesta madrugada 5/4/2026, domingo, mês de abril. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas, ofertantes, abençoa somente a sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem,
que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação Brasil. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. É isso aí, ó. Tá vendo? O crente tem que ter visões, revelações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O crente nunca deve ter visões da própria cabeça dele, nem revelação da própria cabeça dele. Como essa igreja que já tirou várias pessoas daqui por ser falso em revelações. Né? Por isso que essa igreja aqui não é de qualquer pessoa, que só entra pessoas ligadas ao Pai, ao Filho, ligadas à palavra, ligadas ao jejum, à santidade, ao jejum e à oração, aos dízimos, à oferta, e sempre estudando a palavra e sempre lendo a palavra. Tá vendo lá? Visão celestial, espinho na carne. Tá vendo lá? Isso aqui é interessante também, ó. Se fora do corpo, não sei, Jeová o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Existe até o terceiro céu, olha que interessante, né? Eu já falei sobre essas coisas. O céu não é só esse céu que nós vemos, as estrelas, não. A galáxia é muito grande, gente. A galáxia não tem fim, não. Será que vocês não entenderam até hoje? Senão não tem fim. Então, lá pra cima da galáxia é muito alto. É muito gigante, é muito espaçoso mesmo. É muito espaçoso. Tá vendo? Aí eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Jeová sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Então é verdade, ó, o paraíso existe, tá vendo? O paraíso existe, tá vendo? Então, os três céus existem, ou pode existir até mais céus, que é Jeová que criou todas as coisas, né? Não é homem que criou, não é mulher que criou, não é capeta que criou. O Criador pode criar mais de 1 milhão de céus, ele pode criar o que ele quiser. Quem manda é ele. Ele que tem todo o poder, igual está escrito. Todo o poder está nas minhas mãos e eu faço o que eu quiser. E ele faz o que ele quiser. E ninguém vai impedir. Ela tá vendo? O paraíso existe, tá vendo? Por isso que tem que aceitar Jeová, tem que aceitar Jesus, tem que aceitar o Espírito Santo, descer sobre as águas, né? Ser dizimista e ofertante e ser um crente praticante da palavra. Tá vendo? O paraíso existe, tá vendo? Existe céu e existe paraíso. Tá vendo, né? Até o próximo culto e o próximo vídeo. Isso é interessante porque a pessoa, o Criador, ou seja, o Criador, ele não vai colocar a pessoa só lá no céu, ele pode colocar também a pessoa lá no paraíso. Tá vendo? Então por isso que eu falo, o céu é gigante. A galáxia, que eu chamo, porque está escrito na palavra, não é por causa da ciência, não é por causa da palavra, lá em cima é muito gigante, é muito espaçoso. É gigante demais, que vocês nem imaginam. É muito espaço que não tem fim. Então o paraíso também é a mesma coisa, não tem fim. Quando a pessoa pensa que eu estou falando paraíso, acha que eu estou falando só de pedaço de terra. Não é pedaço de terra, né? É gigante. Entendeu? É gigante. Entendeu? Cabe mais de não sei quantos gigantes num paraíso desse aí, ué. Né? Aquele igual antigamente existia gigante, cabe mais de uns 20 gigantes só num paraíso desse. Falando de, olha que gigante ocupa muita terra, hein? Então, é só para vocês entenderem como o paraíso é gigante. Esse paraíso aí não é pequeno. E esse terceiro céu que também não é pequeno. Entendeu? Tudo gigante. Tudo imenso. Tudo espaçoso. Aquele espaço bem grande, sabe? Então, mais grande do que a Terra. Né? Nossa Terra não chega nem aos pés ao terceiro céu e nem ao paraíso. Nossa Terra é pouca diante disso. A palavra fala, as coisas espirituais é mais real do que essa terra, e é verdade, é mais real em tudo, nada compara, nada se compara. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Isso é interessante que existe 3 céus, o negócio falou ali, 3 céus e o paraíso. Então se a pessoa for salva em Jesus, ela pode ir para o paraíso direto, ou ela pode ir para o céu ou para o paraíso. Então a pessoa tem 2 caminhos, ou ela pode ir para o céu, ou ela pode ir para o paraíso. Então a pessoa tem 2 lugares que ela pode ir, né? Ficar lá com a vida eterna pro resto da vida, né? E por isso que o crente tem que ser fiel, para não perder a vida eterna, porque o Criador para mandar a gente por 2 lugares maravilhosos, é lugar lindo mesmo, lugar maravilhoso, tá? Porque o paraíso é um céu também, né? Assim como existe o terceiro céu, o paraíso também é um céu, para quem não sabe.
né? Mas o paraíso está lá. Ele existe? Existe até hoje. Existe até hoje. O terceiro céu existe? Existe. Tudo está existindo desde milhares de anos, desde quando o Criador falou assim, haja luz e houve luz, haja noite e houve noite, haja escuridão, haja dia, haja chuva, haja as estrelas, haja os cometas, haja os planetas, haja os planetas. Desde quando ele falou isso, continua existindo tudo do jeito que ele falou, igual ele falou. As coisas permanecerão até a volta do meu filho Jesus, permanecerão do jeito que estão. E é verdade, e está do jeito que está ainda. Entendeu? É o homem e a mulher que fica com besteira de mudar as coisas, mas o Criador é o mesmo Criador, igual está escrito. O que Jeová falou? Eu não mudo por causa de ninguém. Eu sou o mesmo hoje, amanhã e para sempre. Eu não mudo por causa de ninguém não, meus irmãos. Eu não mudo por causa de homem, nem de capítulo, por causa de ninguém. Ele permanece sendo aquele mesmo Criador que criou todas as coisas e que permanece as coisas do jeito que ele falou há milhares de anos. Olha só que isso é interessante demais, hein? Então até o próximo culto e o próximo vídeo. Só aqui que vocês aprendem essas coisas. Em outro lugar não ensina vocês essas coisas não. Tem pessoas que já leu isso aqui, ó, mais de não sei quantas vezes, ele leu pra lá e não entendeu nada. Porque não estuda, não vive no jejum. Para entender a palavra tem que estar na vida espiritual, senão nunca vai entender. Entendeu? Tem que orar de madrugada para você entender também a palavra. Tem que cultuar de segunda a domingo, todos os dias 7 horas da noite igual eu faço, para entender a palavra. Tem que viver na espiritualidade, senão vocês não vão entender a palavra e vai para o inferno. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já falou na palavra. Quem não conhece a palavra, quem não procura conhecer a palavra, é inferno. Entendeu? Tem que passar a conhecer a palavra para você ter conhecimento que dá vida eterna para a sua vida, suas vidas. Entendeu? Até o próximo culto, próximo vídeo.